Aqui quem vos fala é Júlio Machado e o canal Nero Williams me pediu que eu fizesse uma apresentação curta, embora a mais profunda que puder, acerca desse filme que se intitula em espanhol O Homem à Máscara. O seu original em alemão seria O Homem em Abstração na Dança. Esse filme tem uma história pessoal que merece ser contada. Primeiro, é um filme de imensa raridade. Eu procurei, inclusive, na internet e só encontrei pequenos trechos desse filme. Rarissimamente pequenos trechos, de máximo 5 minutos. Esse filme, quero crer que há muitos anos não é visto na sua integralidade. E esse filme eu tenho na sua integralidade porque em 1980 eu ganhei do maior teórico da Bauhaus, chamado Hans Wingler, que, sabedor de que eu viria para o Brasil em 1981 dar o primeiro curso genérico, abrangente sobre a escola Bauhaus, então ele me ofertou esse filme para que trouxesse, dentre vários materiais que ele me deu. E esse filme, portanto, está comigo desde 1980. Evidentemente que quem está procurando qualidade de imagem é melhor se afastar do filme, pois que foi me dado um filme mesmo, né, que eu trouxe para o Brasil. Ele me deu, o professor Hans Wingler, sabedor que era em espanhol, língua que não é nossa, mas qualquer pessoa de boa vontade brasileiro consegue entender perfeitamente espanhol, e ele não entendia nada de espanhol. Tinha filmes lá em francês, alemão. Lembro que o professor Hans Wingler é um homem da maior importância para a Bauhaus, já que ele foi o organizador do Arquivo Bauhaus, né? Ou seja, ele foi o herdeiro de todo o material, quer seja o material documental, assim como de peças raríssimas, peças de design, peças de, enfim, projetos, fotos, etc. Então, esse encontro meu com o professor Hans Wingler está descrito num filme que, em 2019, eu fiz uma aula magna que me pediram para fazer, intitulada Bauhaus, Conjecturas e Refutações. Portanto, recomendo aos senhores que vejam esse filme, né? Lá terão o melhor conteúdo, enfim, que pude expressar em 2019, quando o centenário da Bauhaus, não só sobre a Bauhaus, mas ao final do filme, uma tempestuosa relação naquela época com o Instituto Goethe. Mas isso são fatores menores. O importante é que eu dê uma explicação acerca desse raríssimo filme sobre o professor genial, artista e um dos dois mais importantes coreógrafos do século XX. No filme anterior, o Balé Triádico, eu exaltei o professor Schlemmer como, junto com Nijinsky, Nijinsky e ele, os dois maiores coreógrafos do século XX. E reafirmo isso, e sempre, desde 1981, quando eu comecei a expressar todas as minhas ideias que tinha sobre a Bauhaus, através de 80 cursos que dei pelo Brasil inteiro durante mais de 5 anos, o professor da Bauhaus e artista, para mim, mais significativo, pelo menos o que tenho mais sintonia, é exatamente Oskar Schlemmer, e, aliás, de passagem, um dos menos conhecidos, melhor dizendo, né? Então, eu sempre tive um carinho bastante profundo pela obra do Oskar Schlemmer, uma obra, num certo sentido, entre aspas, renascentista. Renascentista não no que tange aos aspectos específicos, mas ao homem renascentista, né? Aquele que crê que tudo é possível ser feito. Esse foi o grande exemplo que a Bauhaus nos deu de homens que, nas suas mais variadas áreas artísticas, puderam dominá-las integralmente, né? Oskar Schlemmer era um desses homens. Ele era escultor de gênio, era pintor de gênio,
era coreógrafo absolutamente genial, muito mais do que como pintor e até como escultor, embora fosse também gênio, mas ele realmente produziu uma obra de teatro e coreográfica absolutamente, até hoje, inimitável. Bem, esse filme, intitulado Um Homem à Máscara, que eu conservei durante anos, solicitei inclusive ao Instituto Goethe que fizesse a telecinagem, estou me reportando a 1970 e 1980, e portanto telecinagem, para quem não sabe, era exatamente pegar um filme que estivesse em más condições, e ao longo do tempo foi ficando em más condições, pois que eu era, enfim, o proprietário do filme, quer dizer, do filme em si, e era muito caro uma telecinagem, então eu demorei muitos anos para poder fazer a telecinagem, e o filme foi se deteriorando. Portanto, as suas cores elas estão perdidas, praticamente, né? O vermelho, o amarelo, ele tem uma tonalidade muito avermelhada, mas é perfeitamente possível que aqueles que realmente estejam interessados em Bauhaus observarem a grandiosidade da obra de Oskar Schlemmer em termos de dança, teatro e coreografia. Então, a explicação que eu poderia dar, resumidamente, sobre essas coreografias, elas são bastante distintas das coreografias do balé triádico. Por quê? Porque o balé triádico, a sua obra mais conhecida, entre aspas, já que ele continua uma pessoa desconhecida, mas ao longo dos 100 anos, né, que se passaram da Bauhaus, ele acabou inclusive no seu centenário, muitos aspectos da Bauhaus passaram a ser comentados, então o seu filme, o balé triádico, foi filme esse de 1970, né, que eu inclusive recomendo também aos senhores que vejam na Nero Williams a explicação que dou sobre o balé triádico. Lá está o balé na íntegra e eu dou algumas explicações sobre o balé triádico. Mas os senhores, ao compararem o balé triádico com essas danças, vão perceber que essas danças elas são mais radicais em termos da intenção de Oskar Schlemmer. Em que sentido? O balé triádico foi um momento de ruptura que Schlemmer teve depois de 1919 com a dança tradicional, ou seja, a dança que existia de mais revolucionária no início do século XX foi aquela feita por Nijinsky, que realmente é um primor, e Oskar Schlemmer, eu quero dizer aqui que nunca foi contrário ao balé clássico, ele foi um entusiasta da dança em si, de todas as danças que existiram, também do balé clássico. Apenas o que Schlemmer, no início melhor do século XX, ele propôs, foi exatamente aquilo que os artistas estavam propondo no campo da pintura, no campo da escultura, no campo da gravura, no campo da abstração como um todo, né? E que em vários países teve vários nomes, né? Neoplasticismo, abstracionismo geométrico, enfim, em vários países desenvolveu a ideia do abstracionismo. Só que ninguém, antes de Schlemmer, havia proposto que isso fosse trazido para a dança e para o teatro. Então, o balé triádico foi o primeiro momento de ruptura. Enganam-se aqueles que dizem que o balé triádico é de 1922, portanto, uma dança já da Bauhaus. Não. Como eu disse na minha explicação no filme Balé Triádico, que eu dou uma pequena explicação de 11 minutos e pouco, aquilo foram ideias que foram se somando com o tempo, antes da Primeira Guerra Mundial, durante a Primeira Guerra Mundial, e depois da Primeira Guerra Mundial, quando o balé triádico, especialmente quando o Oskar Schlemmer entra na Bauhaus, ele já tem a sua configuração completa. O balé triádico, no entanto, ele ainda tem, embora talvez seja a obra mais bela de Oskar Schlemmer, ele ainda tem alguns elementos líricos, no sentido em que, pelo menos daquilo que ele faria no seu futuro, né? Eu já expus as ideias enquanto ao balé triádico e quero me ater realmente à questão das danças promovidas por Schlemmer já dentro da Bauhaus, criadas especialmente dentro da Bauhaus, porque
Em 1925, 26, quando a Bauhaus se mudou para Dessau, foi construída uma sede especialmente para abrigar os ateliês e as oficinas da Bauhaus. Foi criado também um palco para que se pudesse expressar, dentre várias proposições estéticas, as coreografias de Oskar Schlemmer. Então ele teve um palco especial, com uma iluminação especial para a época, evidentemente, né, onde ele, cercado de toda a nata dos mais importantes artistas, tal como ele também o era, ligados ao abstracionismo, aquilo causou um entusiasmo muito forte nele, e ele, assim, pôde criar muitas coreografias. Este filme, lembro também, é de 1970. Ele foi feito logo em seguida ao Balé Triádico, supervisionado pela mulher de Oskar Schlemmer, Tut Schlemmer, que ainda estava viva, e ela pôde, não só no Balé Triádico, ainda que com uma série de adaptações, especialmente da música, mas nesse filme especificamente, que é O Homem e a Máscara, pelo menos a tradução para o português, ela seguiu à risca os projetos de Schlemmer para suas coreografias. A relação de Schlemmer para com a dança, ela é algo, digamos assim, tão revolucionário quanto seria Kandinsky, considerado o primeiro pintor abstrato, né? No início do século XX. Jamais alguém tivera a ideia da ruptura que Schlemmer tinha, ou tivera. Ele propôs uma aliança entre a dança e aquilo que se propunha em termos de abstração. No campo da pintura, nós já sabemos o que foi proposto em termos de abstração radical, no caso de Kandinsky, ou no caso de Piet Mondrian e tantos outros artistas. Mas no caso da dança, Schlemmer ficou um tanto quanto solitário. Ele não encontrou, vamos dizer assim, nenhum companheiro para dialogar. Ao contrário da pintura, a dança ela foi, digamos assim, como que algo criado por Schlemmer, em termos de abstracionismo, e que morreu com ele, né? Só depois é que viria a ter alguns discípulos, em termos de proposições da dança no sentido da sua abstração. Então, a primeira coisa que Schlemmer enuncia e anuncia, já como professor da Bauhaus, ele também que era professor de outros ateliês, o ateliê de pintura, o ateliê de escultura e também de dança. No caso da dança especificamente, ele anuncia que a grandeza do corpo humano, né, como uma máquina gestual e que inseria-se dentro do próprio corpo humano, com a sua gestualidade mecânica, a possibilidade da expressão de emoções abstratas. Qual seja, o que quero dizer com isso e aquilo que o professor Schlemmer queria dizer? Que, na realidade, da mesma maneira que a pintura abstrata propunha que retas, curvas, cores básicas, vermelho, amarelo, azul, e a integração desses elementos abstratos geométricos poderiam levar em si, dependendo da exploração genial que os pintores pudessem fazer disso, criar obras-primas, como assim fez Kandinsky, Paul Klee e tantos outros, Mondrian. Ele propôs trazer isso para a dança e, portanto, minimizar, fazer com que a expressividade se ativesse as questões básicas do corpo, qual seja, a própria gestualidade natural do corpo ou mecânica do corpo em si já poderia inserir emoções abstratas. Portanto, o que ele quis, não digo eliminar, mas ultrapassar, ou pelo menos criar de uma maneira, digamos assim, absolutamente inovadora, foi exatamente trazer para a dança a ruptura com o emocionalismo. Ou seja, Nijinsky, que é um genial coreógrafo,
junto com Schlemmer, né, ele ainda não fizera essa ruptura, né, pois que ele é, vamos dizer assim, de uma certa maneira, entre aspas, uma espécie de coreógrafo impressionista, né, de sentimentos ainda muito arraigados ao emocionalismo humano. Então, Schlemmer, ele propõe exatamente uma ruptura com o emocionalismo, mas não com emoção. O que ele pretende é, através do que ele mesmo chama e denomina, né, uma frase clássica, inclusive está no filme, a exaltação da possibilidade da expressão de sentimentos através da mecânica do corpo e sua deslocação no espaço. Essa máxima de Schlemmer é que proporcionou as imagens que os senhores vão ver. Ou seja, essas coreografias, que são muitas, mas não todas, essas coreografias que foram desenvolvidas no filme, são apenas alguns exemplos de muitos outros exemplos que existem com partitura, quer seja musical ou da próprio deslocamento dos bailarinos, né, dos dançarinos, naquele espaço que ele criou, 8x8, né, aquele espaço que os senhores veem muitas vezes, né, com um quadrado cortado, né, ao meio, e aquilo é 8x8, né? Então aquilo é uma espécie de partitura que ele criou para algumas coreografias dele, né? Eu destacaria 4 coreografias dessas sucessões de coreografias, todas elas, repito, que foram desenvolvidas dentro da Bauhaus, para o palco da Bauhaus. A dança dos metais, que é a primeira coreografia que se apresenta no filme, ela é quase que metafisicamente extraterrestre, no sentido em que, quando nós vemos ainda essa coreografia, que é apenas um pequeno pedacinho que foi colocado no filme. O filme, obviamente, deve ter tido limitação de recursos, ele só tem praticamente meia hora, e teve que se desenvolver várias coreografias. Essa dança dos metais, onde aparece um ser humano despossuído das suas expressões básicas, daquilo que nós temos. É como se nós víssemos o ser humano naquilo que ele tem de mais essencial, que é seu próprio corpo, de tal maneira que onde só aparecem alguns movimentos desse corpo, e não os movimentos naturais que seriam, né, do andar, ou seja, do gestual. Nessa dança dos metais, o corpo aparece na sua plenitude como elemento mecânico, mas, no entanto, com uma coreografia, com uma iluminação, uma luminosidade que foi possível ser criada nos palcos da Bauhaus e com determinado tipo de música que realmente criou um impacto muito forte na época e ainda cria até hoje em dia, ou seja, talvez seja a dança mais abstrata do Schlemmer, né? Se não essa, talvez a dança das varas seja as 2 danças mais abstratas do Schlemmer, pelo menos essas que são apresentadas nesse filme, melhor dizendo. E, portanto, ali se tem uma dimensão muito específica, muito e abrangente ao mesmo tempo, daquilo que era a possibilidade da expressividade de uma atmosfera. Ou seja, no lugar de sentimentalismos, o que Schlemmer desejou, ainda mesmo que no balé triádico, mas também nessas danças apresentadas nesse filme, é exatamente atmosferas. Eu diria que muito mais do que sentimentalismos, são atmosferas. Isso foi muito, até hoje, é muito difícil de ser entendido, né? Eu dei aula durante muitos anos sobre a Bauhaus, e muitas pessoas também procuravam o meu curso para aprenderem, evidentemente de maneira muito mais profunda. Cada conferência minha eram 4 horas, né? Ou de arquitetura 4 horas, ou de balé, ou de dança 4 horas, então eu tinha muito mais tempo para poder expressar a complexidade realmente da dança de Schlemmer. Mas eu me recordo que as pessoas tinham uma admiração, mas não seguiriam o caminho de Schlemmer, né? Porque realmente é algo muito complexo o entendimento. É necessário uma sensibilidade, até mesmo um conhecimento profundo de dança, mas como também de arte moderna e abstração, para entender o que a Schlemmer propôs enquanto linguagem corporal
de dança. A dança do espaço, a segunda coreografia, já nesse palco de 8x8 que ele faz, é uma dança na qual ele expressa através da cor como elemento dramático, né, as possibilidades minimalistas de deslocamento do ser humano num palco, com passos curtos ou com passos longos, por hora dramáticos, por hora até, de certa maneira, há uma comicidade na apresentação da dança, mas o importante que, na realidade, não está acontecendo ali aquilo que nós entenderíamos como uma dança comum, normal. Não, não é isso. É uma dança com sentido abstrato do corpo se deslocando no espaço. Isso pode parecer algo muito pequeno, perto de grandes coreografias, de bailarinos com grandes saltos pelo ar, mas, na realidade, se é alguma coisa que alguns podem imaginar que seja desprezível, porque seja alguma coisa muito minimalista, também assim deveria ser a pintura de Kandinsky. O mesmo objetivo de Schlemmer no campo da dança é o mesmo de Kandinsky, se é que nós possamos fazer uma comparação expressiva. O terceiro exemplo é a dança das varetas, que é a minha preferida, porque o Schlemmer, evidentemente que não só na dança dos metais apresenta-se apenas um bailarino, mas na realidade, ou um dançarino, na realidade não era apresentado só com um dançarino. A dança das varetas, que eram utilizadas 12 varas de madeira nas articulações do corpo, e é uma coreografia de uma abstração inimaginável e, ao mesmo tempo, de uma grande emoção de possibilidade estética, não é? Ou seja, com uma iluminação muito escura, o homem que portava essas 12 varetas nas suas articulações, homem ou mulher, não importa, não é? As possibilidades infinitas de expressão corporal, onde não aparece o corpo, mas sim, digamos assim, uma abstração desse movimento das articulações do corpo humano, que são infinitas, dependendo do movimento que é feito, mostra exatamente a essência daquilo que Schlemmer queria dizer, ou seja, do quanto que o corpo, a sua movimentação mecânica, ela pode expressar sentimentos tão abstratos, na realidade, atmosferas tão lúdicas, e, no entanto, sem que sequer apareça o corpo e muito menos a face do dançarino. Então, é a minha coreografia preferida, porque, na realidade, ela é talvez a mais abstrata, pelo menos no filme. Existiram outras coreografias mais abstratas ainda de Schlemmer, né? Os senhores, ao perceberem como essas varetas que são colocadas nas articulações dos pés, da perna, dos ombros, é isso que se vê. Ou seja, como é que o corpo, mecanicamente, ele é tão expressivo, sem necessidade que exista a visão do próprio corpo. Então, é algo muito abstrato, muito difícil de ser entendido até os dias de hoje. Pelo menos de ser entendido que tipo de beleza está por detrás da obra de Schlemmer. E o último exemplo que eu gostaria de dar, nesse tempo curto que tenho, para não tomar o tempo daqueles que estão querendo exatamente ver o filme, já que alguns verão pela primeira vez, né? Porque não existe esse filme completo, é o jogo de quebra-cabeças, né? Esse jogo de quebra-cabeças é um exemplo que dou, que Schlemmer não abandonou eu não digo a expressividade, mas a possibilidade de apresentar elementos até que uniam uma comicidade, né, o cômico, com sentimentos extremamente profundos numa só dança, não é? Quer dizer, quem vê o jogo de quebra-cabeças, a maneira com que o corpo humano é tratado com máscaras, o corpo tratado com
com roupas que parecem macacões, com cores básicas, vermelho, amarelo e azul, que infelizmente o filme, pelo menos essa cópia, perdeu essa possibilidade de ser visto, né? Essas cores, a utilização dessas cores básicas, perceberão várias possibilidades de dramaticidade abstrata, não é? Ou seja, é um teatro que, ao mesmo tempo, é uma dança unificada, que era o objetivo de Oscar Schlemmer, ao mesmo tempo expressando sentimentos humanos no seu limite máximo daquilo que Oscar Schlemmer queria, de certa maneira, deter. Mas ele, nesta dança, em outras também, ele demonstrou a possibilidade de, numa pequena peça, expressar coisas tão profundas acerca da própria psicologia humana, sem mostrar a face, sem fala, sem mostrar o corpo humano. O final, então, é de uma grandiosidade extremamente profunda acerca da natureza humana, no seu sentido mais intenso. Então, eu gostaria, no término, de convidá-los exatamente para ver completo esse documentário, feito em 1970 pela TV Bávara. Eu não encontrei em nenhum lugar ele inteiro, apenas alguns pedaços, às vezes mal cortados, as pessoas, é o que elas têm para mostrar. Então eu quero crer que esse filme seja de uma raridade grande, e que eu, enfim, eu tive que arcar há muitos anos, né? Quando eu era muito mais jovem, tinha recursos pequenos, arcar com a telecinagem, porque o Instituto Goethe, por motivos que expressei nessa conferência que dei em 2019, a convite de vários amigos e alunos, que eu desse uma conferência que eles denominaram como magna. Para mim foi uma conferência como outra qualquer, mas uma conferência que eu pude expressar o meu histórico dentro da Bauhaus e, sobretudo, algumas conjecturas e refutações acerca da escola Bauhaus, que eu, com grande entusiasmo, entre o ano de 1980 e 85, eu, por todo o Brasil, eu tentei, da melhor maneira possível, com um grande sucesso, desenvolver cursos específicos para grupos de pós-graduação, enfim. Era isso que eu tinha a dizer sobre Oscar Schlemmer, e espero que os senhores possam estudar, através desse filme que vai ser passado, a grandeza ou a grandiosidade que foi esse personagem, ainda não reconhecido como realmente, junto com Nijinsky já sim, esse foi reconhecido, mas Oscar Schlemmer não. Teve dois discípulos, né, Alves Nicolai e o balé Momix, que deveriam citá-lo. Pelo menos Alves Nicolai citava o Schlemmer como influência para ele, né? Foi um coreógrafo, o Alves Nicolai, que criou realmente um balé abstrato, diferente do Schlemmer, evidentemente, ninguém o copiou, mas o Momix tem ainda que de uma maneira mais espetacular, tem uma influência muito grande, e certamente o seu coreógrafo do balé Momix, todos nós sabemos, deve ter visto na época as coreografias do Schlemmer e fez uma adaptação, vamos dizer assim. Obviamente que todos são geniais, né? O Momix é meu balé preferido, junto com o Alves Nicolai e o Sakai Juku. São os três estilos de dança e companhias de dança que mais eu gosto, mas sempre reverenciando o nome desse grande alemão, desse grande artista, desse genial artista, um dos principais artistas da Bauhaus. E então eu os convido a ver, mas de maneira mais intensa, refletir sobre a obra coreográfica de Oscar Schlemmer. Nació en Stuttgart en 1888 y murió en 1943. Actual de la Bauhaus, la escuela a que tantos y tan decisivos impulsos debe el arte moderno. En 1925, a los 6 años de su fundación por Walter Gropius, la Bauhaus se trasladó de Weimar a Dessau y de aquí a Berlín, donde se vio obligada a cerrar sus puertas bajo presión del régimen nacionalsocialista. En Weimar, Oscar Schlemmer no solo dirigía el taller de escultura, sino también el teatro de la Bauhaus, para llevar a la práctica sus ideas sobre el ballet. Ideas que el público tuvo ocasión de conocer en 1922,
cuando el estreno del ballet triádico. A través de sus dibujos podemos apreciar el esfuerzo por liberar al ballet del lastre de la tradición. Se nota en ellos la tendencia a reducir el teatro a lo esencial, haciendo resaltar la idea y no los elementos decorativos. Por eso, de este escenario de la Bauhaus, ayuno de toda decoración, se destierran los elementos de carácter privado y personal para que sobresalga lo típico, lo ejemplar, es decir, la forma. El tema central de Schlemmer era el hombre y el espacio, o mejor dicho, el hombre en el espacio. Cada uno de estos elementos, hombre y espacio, obedece a leyes propias y la misión del bailarín es precisamente la de crear una unidad dinámica entre ambos. Para Schlemmer, la danza dionisíaca en su origen, apolínea en sus manifestaciones, simboliza la conjunción de la naturaleza y el espíritu. Su arte no intenta nunca imitar la realidad, sino que, por el contrario, pone claramente de manifiesto su carácter artificial. Su propósito era llevar al teatro figuras autómanas y marionetas para superar las limitadas posibilidades de movimiento de que dispone el hombre. Su meta era la abstracción, con el fin de representar el mundo por medio de imágenes. Por eso, los personajes del teatro de Schlemmer pierden su esencia individual para convertirse, a través de los trajes y las máscaras, en figuras artísticas. Libres de toda excitación pasional humana, deben manifestar la realidad oculta en la medida, en la forma y en el número. En la danza del metal se describe la descomposición de la geometría por medio de la reflexión, en contraste con el orden espacial. En la danza del espacio se usa el color como elemento dramático. Los tres tiempos, al paso, andando, al trote, corresponden a los efectos ópticos de los colores azul, rojo y amarillo. En la danza de las formas, el bailarín lleva un objeto en las manos, intentando expresar el carácter de independencia inherente a la forma. El deseo de Schlemmer era, según él mismo dice, organizar el movimiento.
En la danza de los gestos, la pantomima es el medio empleado para expresar el dramatismo del gesto, reforzado aún más por especiales efectos acústicos. Las gafas y los bigotes, el frac y los guantes transforman a los bailarines en figuras grotescas, en perfecta consonancia con los ruidos de fondo. En la danza de las varillas se usan 12 varas de madera para prolongar los miembros del cuerpo del bailarín y para transportar así al espacio la fuerza mecánica del movimiento. El resultado es lo que Schlemmer llamaba la sublime canción de las articulaciones.
La danza de los aros es una variación de la anterior y expresa con formas circulares lo que aquella expresaba con formas lineares. En la danza de los bastidores se mueven 3 bastidores dentro de un espacio cúbico en constante formación de nuevas composiciones a las que dan un acento grotesco las figuras de los bailarines.
En el juego del rompecabezas se acentúa aún más el sentido dinámico de los colores. El continuo transportar, dar la vuelta, balancear, arrojar y edificar da origen a cambios continuos de la situación óptica y espacial. Schlemmer se sirve de la máscara para alejar de la escena todo elemento privado e individual. Los rostros no son humanos y expresivos, sino rígidos e impersonales.